Fala, meu irmão, tudo certinho com você, minha irmã? Beleza? Como é que vocês estão, hein? Vocês estão bem? Dormiram bem? Friozinho gostoso? Legal. Queridos, olha que bênção. Nós estamos no mês de maio, né? E o mês de maio, historicamente para nós batistas, é tido como o mês da família. E junto de Missões Nacionais está com a campanha de 31 dias em oração pela família. E nós já estamos no sexto dia. Hoje eu estou gravando isso aqui na nossa igreja aqui, depois da minha caminhada diária, no sexto dia da campanha. E tem sido uma bênção aqui para nós, da Primeira Igreja Batista no Pérola. Espero que tenha sido e esteja sendo uma bênção aí, onde você congrega também. Interessante que, junto de Missões Nacionais, acertou em cheio no tema dessa campanha, edificando sua casa sobre a rocha. E aí, se você entrar no site www.missõesnacionais.com.br, enfim, você vai ter uma lista, um material inteirinho ali para você poder desfrutar de devocionais, sermões, como que você vai aplicar no seu PGM aí, no seu pequeno grupo multiplicador, enfim, tem um material maravilhoso, posts para as redes sociais, áudios de devocionais, enfim, edificando sua casa sobre a rocha, 31 dias de oração pela família. E aí eu estava refletindo nessa temática, né? Edificando sua casa sobre a rocha. E aí, lógico, esse tema só pode ter a ver com Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, em que Jesus faz aquela parábola do homem que ele era prudente e do homem que não era tão prudente assim. Então, aquele homem sensato, em comparação com o homem insensato, e eram dois construtores. Um deles resolveu construir a sua casa sobre a rocha. E quando Jesus fala rocha ali, muita gente imagina que bom mesmo é aquele construtor que fez a sua casa num pé lá no pico da montanha. E não tem nada a ver. Ali ele não está falando de altura, ele está falando de profundidade. A rocha ali é Cristo, ou seja, quanto mais profundo você estiver no Senhor, mais firmado você vai estar. E o outro construiu a sua casa sobre a areia, que é algo raso, movediço, e por aí vai. Então, esse que cavou de uma forma bem rasinha, quando vieram ventos, chuvas e até mesmo os rios transbordaram e foram de encontro àquelas duas casas. Imagina o seguinte, imagina uma rua, e aí você tem duas casas, uma do lado da outra. Nesta rua, nesse bairro, caiu uma forte chuva, veio muito vento, e o rio daquela cidade transbordou e passou por essa rua. A grande questão é, qual probabilidade da casa que estava alicerçada na areia ter permanecido de pé? Nenhuma. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele conclui esta fala dizendo que grande foi a sua ruína. Mas já a outra casa, da mesma rua, caiu a mesma chuva sobre ela, sopraram os mesmos, a velocidade do vento foi a mesma que passou pela casa vizinha. O rio que transbordou, aquela enxurrada passou na mesma rua, mas essa casa permaneceu de pé. Por quê? Base, alicerce. Era em que ela estava firmada, alicerçada. Então aquele construtor imprudente fez apenas ali uma base superficial em cima de uma areia, que é facilmente levada pelo vento, pela chuva, pela água. Mas aquele que cavou mais fundo, teve até mais dificuldade, investiu até mais tempo para cavar isso aí, mas a casa dele estava firmada. Então, queridos, a gente aprende uma coisa muito interessante aqui. Não é o que está acima da superfície que importa. Às vezes, aquelas duas casas tinham os mesmos tijolos, as mesmas vigas, a mesma quantidade de areia no reboco, tinha a mesma fachada, talvez foi construído até mesmo com a mesma arquitetura, tinha o mesmo telhado. Mas por que uma caiu e a outra não? Porque não importa muito o que está acima da superfície, sim,
como as nossas bases estão firmadas, em quê? E ali, queridos, Jesus não está falando de casa, Jesus não está falando de imóveis, Jesus está falando de vidas, vidas. E ele disse assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, este é o sensato. É como se ele fosse um construtor que edificasse a sua casa sobre uma rocha. Mas aquele que apenas é um ouvinte e não um praticante, ele se torna insensato, tolo, incoerente, um mau construtor, porque ele construiu a sua vida em algo superficial. Ele deu muito mais importância às aparências, ele queria que a casa dele ficasse bonita aos olhos de quem via. Mas aquele outro, o vizinho dele, preferiu gastar tempo e investir em segurança. Queridos, a nossa segurança é no Senhor. A nossa rocha inabalável é o Senhor. E a chuva, o rio e os ventos são os problemas, são as circunstâncias da nossa vida. A mesma chuva que cai sobre o ímpio é a mesma chuva que cai sobre o crente. Os mesmos ventos que sopram na vida dos ímpios são as mesmas chuvas e os mesmos ventos, e os mesmos rios que transbordam na vida dos crentes são os mesmos que transbordam na vida dos ímpios. A grande questão é: quem permanecerá de pé? Queridos, nós precisamos edificar as nossas vidas na rocha que é Cristo. Nós precisamos estar seguros no Senhor. Nós, se estivermos em Cristo, seremos inabaláveis. Pode soprar o vento que for, pode vir a chuva que for, pode transbordar o rio que for. Nós estaremos sempre seguros. Mas para isso a gente precisa investir um pouco mais, cavar um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais no Senhor, a rocha inabalável da nossa salvação. Eu pergunto a você: quando soprarem os ventos, quando os rios transbordarem, quando a chuva cair forte, quando as tempestades da vida vier sobre a sua família, o que será de você? O que será da sua família? Em que você está firmado? Que nós possamos refletir sobre Mateus 7, 24 a 27. E em que nós estamos firmados. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente jornada em oração pela sua família. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Ore por você, ore pelo seu casamento. Qual a rocha que você está firmado? Ou melhor, em que você está firmado? Na areia ou na rocha? O desejo do meu coração é que você se firme a cada vez mais e mais na rocha que é Cristo. Para assim, quando vierem os problemas da vida, você permaneça de pé. Assim seja. E assim será. Amém? Fiquem todos com Deus.